Ei, tudo bem, galera? Espero que estejam todos bem, né? As famílias. Então, vamos lá para mais uma aula. Começando aí vamos fazer as correções, né? Dos exercícios que vocês tiveram que desenvolver durante a semana. Então, vamos lá. Então, lá do caderno de atividades, tá bem? Primeiro aí, era o exercício 10 e 11. O 10 falava assim: a turma de Pedro fez uma pesquisa com os alunos de uma escola sobre o meio de locomoção utilizado para ir de casa até a escola. Leia o texto que Pedro escreveu sobre o resultado dessa pesquisa. Então, Pedro escreveu assim: a pesquisa realizada, seguem aí comigo, a pesquisa realizada com os alunos da escola mostrou que mais da metade dos alunos dos segundos anos usam ônibus escolar para ir de casa até a escola. E que a maior parte dos alunos dos quartos anos vem a pé para a escola. Essa pesquisa mostrou também que apenas 10 alunos dos quintos anos usam a bicicleta como meio de se locomoverem de casa até a escola, e que a quantidade de alunos dos terceiros anos vem de ônibus escolar, e que a quantidade de alunos dos terceiros anos que vem de ônibus escolar é igual à quantidade de alunos dos terceiros anos que vem a pé. Então, aí depois ele faz a pergunta: quais dessas turmas dessa escola participaram das pesquisas? Então, olhando no texto, a gente percebe, né, que são as turmas dos segundos, terceiros, quartos e quintos anos. Depois está assim: marque com X na alternativa cujo gráfico pode representar as informações descritas, né? E o que acontece? Ó, coloquei aqui, ó, segundo o texto, a quantidade de alunos dos terceiros anos que vem de ônibus escolar é a que vem e a que vem a pé é a mesma. Assim, ao se construir um gráfico de colunas, os retângulos relativos às categorias, essas, né, ônibus escolar e a que vem a pé, devem ser exatamente da mesma altura. Situação que somente é descrita no primeiro gráfico. Então, olha aqui, ó. Porque na pesquisa não falou que as pessoas, alguns vinham de carro, outros a pé, bicicleta, e tinha um detalhe que a gente falava lá no texto, né? Que é igual, quer ver? Acho que foi no finalzinho que os alunos mostraram, aqui, ó. E aqui, ó, foi ônibus escolar e a pé era a mesma quantidade, né? Vem a pé, ó. A maior parte dos alunos dos quartos anos vem a pé para a escola. Essa pesquisa mostrou também... Ai, cadê, gente? Não. A pesquisa realizada com os alunos da escola mostrou que mais da metade dos alunos dos segundos anos usam ônibus escolar para ir de casa até a escola. E que a maior parte dos alunos dos quartos anos vem a pé. Então, aí dava pra gente perceber que o único de todos eles que falava, que mostrava essa igualdade, era o primeiro gráfico, ok? Outra coisa também que vocês podiam ter percebido é pela quantidade aqui, né, ó, do carro, tá bem? Bom, continuando, vamos à pesquisa, né? Vamos pesquisar. Reúna-se a 3 colegas, escolham um assunto do interesse de todos para pesquisar e escrevam a pergunta que será feita. Bom, como eu havia pedido que vocês desenvolvessem, como a gente não pode desenvolver com os colegas, eu pedi que vocês desenvolvessem todas as atividades com as pessoas da casa de vocês, com as pessoas
né, de maneira que fosse mais acessível, né, as pessoas que fossem mais acessíveis para vocês poderem estar fazendo essa pesquisa, as atividades, né. E como não é diferente, eu também aqui, o que eu fiz? Eu procurei as pessoas bem próximas, né, daqui aonde eu moro, para eu também estar fazendo uma pesquisa, né, para mostrar de exemplo para vocês, né, como resultado dessa questão. E eu conversando com as pessoas, eu percebi que elas gostam, aqui, né, a gente mora eu moro numa área rural, então elas gostam muito de plantar, de cuidar de bichinho, aqui tem galinha, né, muita gente tem galinha, tal. E aí eu decidi ir conversando com elas, eu decidi que então que eu ia mostrar para vocês um exemplo de uma pesquisa sobre escolha de espécies de hortaliças que as pessoas gostam de plantar, e aí eu pesquisei, né, na casa deles, tal, e a gente percebeu, conversei, troquei ideia, né? E aí foram aqui, eu coloquei algumas perguntas, ó. Quais os tipos de espécies hortaliças foram escolhidas para serem germinadas? Então foram 3 tipos. No caso, eu escolhi para fazer comparação a de alface, alho poró e salsão. Então, essas foram as perguntas que eu achei interessante colocar, tá bom, gente? Não é que necessariamente numa pesquisa sobre verduras precisava disso tudo, tá bom? Mas é só para vocês entenderem como é que a gente vai desenvolvendo. Então, quantas sementes de cada espécie foram semeadas por copinhos de café separadamente? Então, de alface foram colocados 3 sementes, do alho poró é uma semente maior, é uma só que põe, e o salsão também é pequenininha, 3. Quantos copinhos de café para cada espécie foi utilizada? Então, utilizou 10 copinhos para cada espécie. Então, 10 copinhos tinha 3 sementinhas cada uma de alface, 10 copinhos tinha sementinha do alho poró, e 10 copinhos tinha sementinha do salsão, tá bom? E quanto tempo levou, essa era a pergunta mais importante, né? Quanto tempo levou para as sementes germinarem? Então, a média foi que a alface levou 6 dias, o alho poró 18 e o salsão 10. Bom, aí na letra B, então diante desses dados que eu recolhi, na letra B ele falava assim: em seguida, realizem a pesquisa e registrem os resultados obtidos na tabela a seguir. Então, a tabela, no caso da minha pesquisa, o que eu pesquisei? Era o tipo de vegetação e o tempo que elas estavam germinando, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, tipo de vegetal, que era alface, o alho e o salsão, e o tempo para a germinação em dias. Foram 6 dias, 18 e 10 dias em média. Na letra C falava assim: represente o resultado da pesquisa em um gráfico de colunas. Então, eu tinha que escolher um título e aí eu coloquei lá, ó, comparação do tempo de germinação de sementes de alface, de alho poró e salsão, ok? E fiz o meu gráfico, né? Vocês também têm aí a malha para fazer o de vocês, né? Como é uma coisa pessoal, cada um ia fazer a pesquisa que achasse interessante. Então, aí eu coloquei aqui, ó, os dias, tá vendo? Nessa coordenada aqui eu coloquei os dias. E aqui embaixo, né, cada uma das espécies de hortaliça aqui, ó. Ainda coloquei colorido para ficar mais fácil a visualização. Opa! Né? A visualização deles para ficar mais... Opa, pera um pouquinho, deixa eu chegar aqui, tá difícil. O mouse hoje não tá querendo me obedecer. Então tá aí, ó. E aí a gente dá para visualizar, né? Que a alface levou, aqui ó, alface 6 dias,
o alho 18 e o salsão foram 10 em média, tá bem? Cada um aqui, ó, dá pra gente... Nossa, tá hoje... Aqui, ó, tá vendo? Alface, 6 dias, o alho aqui, ó, 18 e o salsão 10, ok? Tudo bem até aí? Mandem aí qualquer coisa, recadinho. Ah, tia Gi, eu fiz a pesquisa, eu fiz de leitura mesmo aqui na minha casa. Tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Ah, tia Gi, aqui eu quis fazer sobre o tipo de comida que cada um gosta. Ok? Era livre, né, gente? Vocês podiam fazer a pesquisa de acordo com aquilo que vocês quisessem, tá bem? Bom, então, dando prosseguimento, a gente agora vai começar agora na apostila, né? Deixa eu ver aqui, ó, na apostila agora, tá? Os exercícios que vocês tinham que resolver da apostila. Então, tá lá, o primeiro exercício fala assim: uma possibilidade de organizar os dados é fazer a relação da idade com o número de livros lidos nos últimos 3 meses. Então, da mesma forma, eu também pesquisei, eu vim aqui, alguns amigos meus, algumas pessoas que eu conheço aqui, de Padre Viegas, e eu perguntei, e aí eles me falaram uma coisa fácil, né? A gente tinha as fichinhas, né, pra gente estar preenchendo, lá no material de apoio. Então, ele falava assim: separe as fichinhas da coleta de dados pela faixa de idade, sugerida na tabela abaixo. Então, ele queria que a gente perguntasse para pessoas de menos de 10 anos, de 10 a 14, de 15 a 20, de 21 a 40 e mais de 40, né, gente? Então, as pessoas que eu não tinha acesso, eu entrei em contato pelo Zap, viu, gente? Ficou fácil assim. Bom, aí ele falava assim: faça a contagem e anote o resultado. Então, olha, eu perguntei para 3 pessoas de 10 anos, para 3 pessoas de 10 a 14, para 3 de 15 a 20, para 3 de 21 a 40 e para 3 mais de 40, tá bom? Então, vocês estão vendo aí o resultado da minha pesquisa. De menos de 10 anos, teve uma criança que não leu nada, mas eu tive 2 amiguinhos meus que leram, cada um leu um livro até então, 3 meses, né? De 10 a 14 eu tive aqui, ó, um que leu um livro e 2 que leram 2. De 15 a 20 eu tive um que leu um livro, um que leu 2 e um que leu até mais de 3. De 21 a 40 eu tive 2 que não leram nada e tive um que leu mais de 3, e pessoas com mais de 40, eu tive um que não leu nada, um que leu 1 e um que leu 3, tá? Então, aí foram os meus resultados. Aí tá, foi essa fichinha, foi a mesma fichinha que vocês têm, a tia usou para fazer as perguntas, tá? E eu fiz o seguinte, para ficar mais fácil, depois que eu fiz a pergunta, eu coloquei tudo em forma de uma tabela, tá bom? Então, tá aqui as pessoas que eu coloquei, a minha tabela eu coloquei o nome das pessoas que eu conversei, a idade de cada uma, se o sexo, né, lógico, se era feminino e masculino, qual era o grau de escolaridade delas, né, e quantidade de livros e o tempo de leitura. Eu coloquei tudo junto assim porque eu achei mais fácil. Vocês têm isso, né, também na tabela de vocês? Eu não sei, agora eu não tô lembrada. Eu achei mais fácil colocar assim, fazer uma tabela com todas as informações de todo mundo, porque aí depois para eu poder, né, vir aqui, ver cada um aqui.
Depois também responder as questões, eu achei mais fácil. Na hora de eu montar esse gráfico, eu também achei que ficou mais fácil, então por isso que a tia fez assim, né? Colocando, realmente eu não lembro se isso era pedido no livro de vocês, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Bom, aí vinha a pergunta assim: qual a faixa de idade tem maior número de leitores que leram de 3 livros ou mais? Então, aí no meu caso, eu tive um empate, tá? Eu tive um empate que, né, opa. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Era 3 livros ou mais, né? No caso, mais de 3 livros, né? Eu tive um empate aqui, ó. Tá vendo? De pessoas de 15 a 20 e de pessoas de 21 a 40. Então, eu coloquei aqui, ó. Houve um empate entre a faixa de 21 a 40. Oxi, o que eu fiz aqui? Será que eu fiz errado? Deixa eu lembrar. O que era a pergunta? Leram 3 livros ou mais. A tia trocou ali, ó. Eu tive um empate aqui, ó, de 15 a 20 e de 21 a 40, tá? Que leram mais de 3 livros aqui, né? Mais de 3 livros ou mais. E eu também tive aqui, ó, mais de 40. Então, ficou aqui, houve um empate, tá bom? Ali a tia escreveu errado, ó. Isso aqui tá errado, tá bom? Vou trocar aqui pra vocês, tá bom? Pronto, a tia já corrigiu aqui, ó. Houve um empate de número de leitores que leram mais de 3 livros entre as faixas de 15 a 20 e 21 e 40. Então, vocês desconsiderem esse negócio aqui, tá bom? Isso aqui tá errado, ó. Beleza? Deixa eu dar uma cortada nele aqui. Pronto, cortei também, tá? Então tá aí, ó. Aí depois a outra pergunta era: qual faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leram nenhum? Então foi entre a faixa de 21 a 40 anos, tá bem? No meu caso, tá, gente? Eu não sei no de vocês. É de acordo com o que a tia escreveu da pesquisa dela, tá? Só tô mostrando para vocês terem um exemplo. É possível mostrar os dados da tabela no gráfico pintando um quadradinho para cada pessoa. Use as cores indicadas na primeira linha e dê o título para o seu gráfico. No caso, gente, eu usei a mesma cor, que ficava mais fácil para eu fazer aqui, mas ele queria que a gente pintasse nessa faixa aqui, ó, quem leu não leu nada, né? Quem leu, tal. Mas então aqui, ó, eu teria que ter pintado de laranja, né? Esse aqui. Nesse aqui, ó, teria que ter pintado esse de um de laranja e de 2 aqui de um azul, diferente, né? Mas dá pra perceber que ficou bem nítido, né? Aqui foram duas pessoas. Como eu disse, eu peguei 3 pessoas de cada faixa etária, tá bom? Então tá aí aqueles resultados aqui, ó. Esses resultados, né, ó, que nem, por exemplo, menos de 10 anos. Então, no menos de 10 anos, vocês estão vendo que a tia teve uma pessoinha que não leu nada, nenhum livro. E tive 2 pessoinhas que leram um livro cada uma, certo? Então, uma é nenhum e 2 que leram um livro cada uma. Então, aqui, ó, pode ver, tá batendo aqui, ó. Uma pessoinha, um quadradinho que ele pedia para pintar por pessoa, não foi isso? Então, uma pessoinha que leu um livro e
Dois amiguinhos meus que leram 2 livros cada um. Então, tá aqui, ó. Cada quadradinho, ó. Tá aqui no 1, 2 e aqui no 0 teve uma pessoa, tá bom? E assim em todas as faixas etárias. Que nem na faixa de mais de 40 anos, eu tive uma pessoa aqui não leu nada, eu tive uma pessoa que leu 1 e eu tive uma pessoa que leu 3, ok? Bom, no segundo exercício, ele falava assim, uma outra, agora nós estamos no segundo exercício, dando continuação nos exercícios agora da nossa apostila, tá bom? Que nós estamos corrigindo, nós estamos agora na apostila grande, tá? Então, ele fala assim no segundo exercício. Parou de gravar de novo, será? Não está respondendo aqui. E eu não sei se está gravando, se não está. Espera um pouquinho, tá, gente? Que a tia vai esperar aqui que tá dando um probleminha aqui. Pronto, acho que agora voltou. Voltou. Vamos lá. Então, olha lá. No exercício 2 falava assim. Outra possibilidade de organizar os dados obtidos é relacionar o sexo dos participantes, masculino e feminino, com o tempo diário gasto com leitura. Então, vinha assim. Primeiro, letra A. Elabore uma tabela em seu caderno para mostrar essa relação. Então, ele dava o exemplo da tabela que ele queria, né? Ele deu as horas, né? Que a gente pegou lá, era meia hora ou menos, de meia hora a 1 e mais de 1 hora que a pessoa usava gastava, né? Para leitura. Então, do sexo masculino, das pessoas que eu entrevistei, eu tive três do sexo masculino que liam meia hora ou menos. Eu tive 3 pessoas que leram de meia hora a 1 e eu tive uma pessoa que leu 1 hora. E do sexo feminino, eu tive 2 que leram de 2 horas, meia hora ou menos, 2 que leram de meia hora a 1 hora e 4 que leram mais de 1 hora. Vocês podem depois confirmar lá nos meus dados da minha pesquisa, tá? Que eu coloquei aí para vocês verem. E aí na letra B falava assim, escreva um texto apresentando os resultados da tabela. Então, em cima dessa tabela, a tia escreveu alguma coisinha aqui, ó. A minha pesquisa constou de uma amostragem de 15 pessoas, sendo 7 do sexo masculino e 8 do feminino. Demonstrou que as pessoas com ensino superior, cursando o mesmo, leem em média mais livros do que os de outros níveis de escolaridade. Em relação à quantidade de horas usadas para a leitura, ocorreu um empate, que foi essa tabela exatamente aqui, né? Que é o que ele queria que a gente falasse, né? Focasse o texto. Ocorreu um empate, sendo o mesmo número de pessoas para cada tempo de leitura pesquisado. Foram 5 que leem de meia hora ou menos, 5 pessoas, né? Que leem de meia hora a 1 e 5 que leem mais de 1 hora por dia, tá vendo, ó? A somatória aqui, ó. Contando homem e mulher, né? Olha, foram 3 homens e 2 mulheres que leram meia hora ou menos, então 5. Realmente o meu deu um empate, olha. 3 com 2 e 1 com 4, né? Tudo empatadinho. Uma curiosidade, continuando meu texto, sobre essa tabelinha. Uma curiosidade foi que o sexo feminino lê mais tempo por dia do que o sexo masculino, né? Então, eu vi que as pessoas aqui, ó, do sexo feminino, eu tive mais pessoas do sexo feminino que leram mais de 1 hora por dia, tá bem?
No terceiro, ele fala assim, e então, a pesquisa que a turma fez deu resultado parecido com a nacional? Ele está perguntando sobre, no início da matéria, ele não falava da pesquisa que no Brasil, não sei o quê, tantos leem, em 2015, não sei o quê. No meu caso, foi bem parecido, porque realmente a pesquisa do Brasil bateu com a minha, dizendo que as pessoas que têm o curso universitário, ou então, né, estão cursando, elas leem mais que as outras de outros níveis de escolaridade, tá bom? Eu não respondi nada aqui porque isso aqui vai depender do resultado de cada um. A minha pesquisa deu certinho, tá bom? Bateu sim com a média nacional. Agora, no exercício 4, ele pede: a turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. Então, vamos lá. O Vicente, né? Então, o Vicente escreveu assim: a nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia, ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. Então, a amostragem deles foi bastante gente. Então, aí, olha, quantas pessoas com ensino superior quantas pessoas com ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Justifique sua resposta. Então, se você olhar no texto, você consegue perceber que ao todo foram 17 pessoas. O texto cita 2 pessoas que leem menos de meia hora por dia e diz que as outras 15 leem mais de 1 hora. Então, 2 mais 15, 7, né? Tá escrito aqui, ó. Tá bom? Tá. Na letra B. Qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental e marque com o X e justifique sua resposta? Então, gente, reparem, este ou esse, né? E aí, é esse aqui que mostrou que esse gráfico que mostrou pessoas que têm apenas o ensino fundamental. Aí, aqui, ó, o gráfico marcado é o único que tem mais da metade do total na coluna referente menos de meia hora, que foi o que na pesquisa dele falou, né? Que pessoas com ensino fundamental liam menos que meia hora. Por que não podia ser os outros? Ó, o primeiro gráfico mostra a metade nessa coluna, tá vendo? Metade, exatamente de todos, ó. Se você olhasse que cada retângulo desse é uma quantidade, né? Aqui tá falando que metade do total da pesquisa tá aqui. Não era o caso, né? Era mais, ó. A metade. E o segundo, que é nesse aqui, mostra menos do que a metade. E lá falava que é mais da metade, né? Então, tá aí. Esse total, aqui é o único que tá mostrando que menos de meia... o pessoal do ensino fundamental é menos de meia hora, tá bom? Tá bem? Bem, então assim a gente termina a correção dos nossos exercícios, né? E vamos fazer a correção também, depois a tia vai fazer a correção a tia mandou uma pesquisa, né, que vocês respondessem. E aí depois a tia vai fazer um apanhado do que todo mundo respondeu, para eu estar mostrando para vocês, tá bom? Então, por enquanto a gente fica assim. Fiquem com Deus, tá? Até mais.